Fala galera da Corinthians Rádio, estamos aqui para mostrar os melhores momentos do debate que ocorreu ontem com os candidatos à presidência do clube, André Negão e Augusto Melo. Vamos conferir? Primeiro eu quero agradecer à TV Gazeta, agradecer a todos os jornalistas que estão aqui presentes, agradecer toda a galera que está aí do lado de fora. Eu me preparei durante 35 anos para ser presidente do Corinthians. Nesses 35 anos, eu fui fazer cursos, eu fui me aperfeiçoar e por isso que eu pretendo, nesse momento, ser candidato a presidente do Corinthians. Então, eu fiz curso Master de Gestão de Futebol, eu fiz curso de Gestão Desportiva e de Lazer. Eu fiquei durante 7 anos num clube da prefeitura, onde era clube de esportivo. Então, durante esse tempo todo, eu me preparei. Eu fui diretor administrativo 2 vezes, eu fui vice-presidente do clube 1 vez e hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo e fui presidente do Conselho de Ética. Então, eu tenho uma vida toda virada ao futebol. E aí, nesse tempo todo, nesses 35 anos, eu fui a pessoa que mais fez obras no Corinthians. Então, ajudei a construir o CT de base, ajudei a construir o CT profissional, fiz todas as reformas no Parque São Jorge, ajudei na parte da construção da Arena Corinthians. Então, eu tenho 35 anos de serviço prestado pelo Corinthians. Então, isso me credencia a ser presidente do Corinthians nesse momento. Tá certo, o tempo esgotado, então tá aí a apresentação do André Negão, né? E agora a apresentação do Augusto Melo, né? Boa noite, Augusto. Gostaria que você fizesse a sua apresentação ao nosso público e também por que, a mesma pergunta que eu fiz ao André, faço a você, por que você quer ser presidente do Corinthians? Boa noite a todos, boa noite, Michele. Sempre as damas primeiro, com certeza. Garrafa, Paulo Sérgio, Salazar, Miller, boa noite, candidato, a todos presentes. É uma honra, parabéns à TV Gazeta, Casper Libero, por esse programa inédito, vai ficar para a história isso com certeza. Um fato muito bacana na área esportiva e tenho certeza que isso daqui para frente vai acontecer muito em outros clubes. Como o candidato disse, né, todas as qualidades dele que foi feita dentro do nosso clube, eu quero deixar uma coisa bem clara, o Augusto, por que o Augusto ser candidato a presidente do Corinthians? Como o próprio ex-candidato, o ex-presidente André Sanches declarou ontem num evento feito pelo candidato, que o nosso clube realmente está abandonado, que o nosso clube está à deriva, já há alguns anos vem acontecendo isso e pela primeira vez o sócio acordou, o sócio está ciente, o clube realmente precisa de uma mudança, assim como no futebol, há alguns anos vem deixando de ser protagonista, há 4 anos não ganhamos um título. Então, o Augusto hoje, um candidato que conseguiu reunir toda a sua oposição pela primeira vez na história, porque também a oposição acordou, o Corinthians precisa de socorro, o Corinthians passa um momento muito difícil. Pela primeira vez também estamos unindo muitas chapas nos apoiando, chapa 82, 83, 90, 77, 30, 55. Ok. São algumas chapas. Lembrando que temos 10 bolinhas, 10 globinhos ali, 5 rostinhos de cada candidato. Michele vai para o sorteio. Yuri, a sua pergunta é para o candidato Augusto Melo. Augusto Melo. Então, o Yuri Medeiros, que é setorista do Corinthians pelo site gazetesportiva.com, do nosso site gazetesportiva.com, pergunta então para o Augusto Melo em 30 segundos. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Então, candidato Augusto, eu queria voltar um pouco em relação à base. Uma das grandes promessas suas de campanha é em relação aos direitos econômicos dos jogadores da base. Segundo você, sobre a sua gestão, todos os jogadores da base terão 100% de direitos econômicos do próprio clube. Eu queria saber como que isso é viável, como que isso é possível num mundo em que os empresários hoje têm tanta relevância, tanto poder. Como que você faria isso ser possível? Todo jogador do Corinthians da base ter 100% dos direitos econômicos do clube. Obrigado. Aí, o candidato, então, Augusto Melo, agora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Yuri, quando um jogador ele nasce no Corinthians, o que um jogador hoje precisa de um empresário? Que é o que todo empresário faz hoje para cativar um garoto. É um celular, é uma chuteira, é uma cesta básica, é um aluguel para o pai.
Você acha que o Corinthians, do tamanho dele, ele não tem condições de manter uma família dessa, que hoje a maioria dos atletas são de uma condição financeira desfavorável? Com certeza o Corinthians tem condições de manter isso. Teremos as parcerias com outros clubes, que esse será 80-20, que isso na nossa gestão nós priorizamos. Quando fosse parceria, 80-20, porque o Corinthians é vitrine. Jogadores nossos, na nossa gestão, será 100% Corinthians. Criaremos um departamento no qual ele vai cuidar desse respectivo garoto. Por que isso? Não é 10, 15 jogadores que se formam no ano. 4, 5, 6, vamos trabalhar forte para que a base possa revelar o máximo possível. E desses 4, 5, 6, você acha que o Corinthians, do tamanho dessa marca, não tem condições de sustentar essa família, brindar esse garoto? É outra coisa que é muito falho nessa gestão, que é o alojamento, que teria que ser feito em primeiro lugar. Por quê? Porque isso dá condição de você avaliar a garotada. O Corinthians é o clube mais procurado para avaliação. E é dentro disso que nós vamos fazer, avaliar. O garoto tem que ser alojado para que ele possa ter uma condição de formação muito boa. Vamos tirar aquele muro do CT base profissional para que se tenha a mesma filosofia de jogo, para que o garoto já chegue pronto no profissional, pelo menos com 50% já formado, que é isso que nós queremos. O Corinthians cuidará dessa garotada com 100% clube. Tá certo. Tempo esgotado, respondeu no tempo o candidato Augusto Melo a pergunta do jornalista Yuri Medeiros, do site gazetesportiva.com. Agora o candidato André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato Augusto Melo. André, pois não, tempo para você. Bom, eu não tenho o que falar de como ele vai fazer isso, porque, você veja bem, o Corinthians já tem uma estrutura que já foi desenhada. Hoje nós temos um alojamento que cabe 46 atletas e já estamos projetando para construir o CT, o restante do CT, o hotel, que vai fazer para 150 atletas. Mas eu fico mais temeroso porque se ele usar a mesma metodologia que ele usou quando ele administrou a Barbarense, o Corinthians está perdido. Porque lá ele dava ovo, não tinha alimento para as crianças, para os atletas, e como é que você vai, dessa forma, administrar um clube igual o Corinthians? 45 segundos, então, de réplica para o Augusto Melo, do comentário do candidato André Negão. Ele falta com a verdade. Eu acho que, aliás, em termos de base, ele pode falar muito bem, porque o filho dele lá ficou anos lá, né? Ganhando mais de 45 mil reais por mês, anos. E depois o Corinthians ainda comprou mais 30% do passe do filho dele. Isso ele pode falar muito bem de formação. Não é isso que nós queremos. Aliás, na nossa gestão, nós tiramos muitos atletas lá, que eram de conselheiros, de diretores. É isso que nós temos que acabar. Jogadores de base tem que dar oportunidade para aquele pai que leva a criança, para aquele vizinho. Nós temos que dar oportunidade para todo mundo. É daí que se tira um grande jogador. Não é de filho de conselheiro, não é de filho de diretor. Ao contrário, temos que dar oportunidade para eles também. Daremos oportunidade, mas daremos oportunidade para quem é merecido. Não para nossos filhos que fiquem lá anos, ganhando mais de 45 mil reais, emprestado para todos os clubes, até para Portugal, o Corinthians pagava. Enfim, tem umas situações disso. Aí, tempo esgotado, então a réplica. Como setorista, boa noite, obrigado pela sua presença aqui, Marco. Boa noite para você, Garrafa, obrigado pelo convite, boa noite a todos. São 14 anos cobrindo o Corinthians já, desde 2009. Setorista do Corinthians tem vida fácil? Consegue dormir sossegado? Eu acho que tem vida tão difícil quanto o presidente, viu? Tá certo. É complicado. Então fique à vontade, o primeiro a responder foi o Augusto Melo, agora você faz a sua pergunta ao candidato André Negão, posteriormente você vai fazer pergunta também ao Melo. Você tem 30 segundos, Marco Belo, para fazer a pergunta ao candidato André Negão, que você conhece muito bem, assim como o Augusto também. Um abraço aos candidatos. André, vou fazer a seguinte pergunta. O Duílio falou que o grande título da administração dele foi sanear as contas, não foi um título de campeonato. Mas o torcedor quer título, quer levantar troféu, o torcedor quer ser campeão. Você consegue sanear R$1 bilhão de dívida, pagar o estádio e ainda ganhar títulos, levantar troféu? E como? Aí, o candidato André Negão, então, tem o tempo de 1h30 para a resposta. Marco Belo, você foi muito feliz na sua pergunta. O Corinthians hoje já está conseguindo sanear as suas despesas. Por quê? Porque a gente tem lá a Falcone e a KPMG que está nos ajudando e foi feito um trabalho muito bem feito
E se você olhar hoje, nós já estamos com superávit do valor da nossa dívida. Nós estamos hoje, a nossa despesa hoje é maior do que a nossa rentabilidade. E o time, como o presidente do clube já admitiu, ele errou lá atrás, na hora que começou a montagem do time. Mas agora, com bastante cautela, com um executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações pontuais, contratações que possam realmente vir e vestir a camisa do Corinthians, você pode ter certeza que nós vamos conseguir montar um elenco de ponta que vai voltar a trazer resultados positivos para o Corinthians. E isso você pode ter certeza que nós iremos fazer com bastante cartela. Vamos estar bem atento nas contratações, e essas contratações vão ser pontuais, e essas contratações é que vai fazer o nosso time voltar a ter um ciclo virtuoso. Tá certo. Aí então o André Negão, o candidato André Negão, respondendo ao jornalista Marco Belo da Rádio Transamérica. Agora o candidato Augusto Melo comenta a resposta do André Negão sobre a pergunta feita pelo Marco Belo. Acho que o candidato está certo de falar que contratar executivo, porque eles estão há 16 anos, nunca contrataram executivo, e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. E eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, a gente queria entender também, porque desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Aliás, toda essa despesa, essa receita que eles estão falando, essa despesa recorrente, em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam jogadores muito abaixo, colocando o valor real agora para ter essa receita de 950 milhões que eles estão falando. Eu queria saber de onde está vindo esse superávit, porque nós vamos fechar um balanço, por eles mesmo dito, com 58 milhões de déficit. Ou seja, eles pegaram um clube, esse atual presidente pegou o clube com 911 milhões de dívida, vendeu mais de 200 milhões de jogadores, deve para funcionário. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Em 45 segundos, o candidato Augusto Melo comentou a resposta, né, do André Negão ao Marco Belo da Transamérica. Agora tem a réplica do André Negão. 45 segundos também, a réplica do comentário do candidato Augusto Melo. Pois não, André? Candidato, você precisa entender melhor as finanças do clube. Você pode ter certeza que nós vamos ter um superávit, e isso vai ser apontado agora no balanço do final do ano. Então, você tem que esperar, na hora que você vê o balanço, você vai ver o superávit que foi construído nessa gestão. Foi um trabalho, tá certo que nós não ganhamos título nessa gestão, mas o trabalho de reduzir as dívidas, ele foi feito. A dívida nossa vai ser, nesse próximo balanço, de 892. O nosso ganho foi maior do que a nossa despesa.